Impactante, 7 dons que só os escolhidos por Deus possuem. Desde cedo você sente que há algo diferente em você. Não é orgulho, é percepção. É como carregar uma força que nem sempre entende, uma sensibilidade que o mundo não consegue explicar. Pessoas assim não surgem por acaso. Elas são escolhidas para carregar dons que não se compram, não se aprendem e muitas vezes nem se pedem. São presentes espirituais que vêm do alto, colocados em quem tem um propósito que ultrapassa o comum. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço meus dons e aceito meu chamado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. Esses dons não se revelam todos de uma vez. Deus trabalha em silêncio, moldando o interior antes de liberar o poder que está guardado. Por isso, há períodos de confusão, solidão e até rejeição. O escolhido passa por experiências que o quebram, não para destruí-lo, mas para lapidar o que já foi depositado em sua alma. É nesse processo que os dons começam a se manifestar, mesmo quando você ainda não entende o porquê de sentir tanto, ver tanto e perceber o que outros ignoram. Esses sinais invisíveis são marcas de um plano espiritual em andamento. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso significa que o poder vem de uma única fonte, e ele escolhe cuidadosamente quem vai carregar cada dom, de acordo com a missão que precisa ser cumprida. Ao longo da vida, você vai notar que nada é coincidência. Cada pessoa que cruza o seu caminho, cada obstáculo, cada perda, tudo faz parte de um treinamento invisível para que esses dons amadureçam. O que parece confuso hoje é apenas o esboço do propósito que Deus já desenhou. E quando chega o tempo certo, o escolhido entende que não era diferente por acaso, era preparado desde o início. Os 7 dons invisíveis não são títulos espirituais, mas sinais de uma conexão profunda com o divino. São expressões do Espírito que operam por meio daqueles que têm coragem de carregar a luz em meio à escuridão. E é sobre esses dons que vamos falar, um por um, não como teorias, mas como marcas reais de quem foi chamado para cumprir algo eterno. 1. A voz que vem do invisível. Há momentos em que o mundo ao redor parece falar uma língua que poucos compreendem. É quando o escolhido descobre um dom silencioso, mas poderoso, a percepção espiritual. Ele começa a sentir antes que algo aconteça, a sonhar com o que ainda não viveu, a ouvir respostas no exato instante em que o coração faz uma pergunta. Não é imaginação. É o Espírito Santo comunicando-se por caminhos sutis, ensinando que Deus não fala apenas com palavras, mas também através de sinais, sensações e coincidências que parecem pequenas demais para serem obra do acaso. O escolhido aprende a discernir o som do invisível, uma intuição que se manifesta como um sussurro dentro da alma, guiando-o entre decisões, afastando-o de perigos e aproximando-o do propósito. A Escritura confirma essa verdade quando diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Essa voz não grita, apenas chama, e quem a reconhece entende que foi separado para ouvir o que o mundo não consegue escutar. 2. O coração que sente o mundo. Alguns nascem com uma sensibilidade que não se explica. Sentem quando algo está errado, mesmo que ninguém diga nada. Percebem a dor escondida por trás de um "está tudo bem" e se emocionam com coisas simples,
como o olhar de uma criança ou o silêncio de quem sofre em segredo. Esse é o dom da empatia espiritual, uma habilidade rara que faz o escolhido enxergar com os olhos da alma. Deus concede esse dom àqueles que Ele confia para cuidar, consolar e compreender. O escolhido não apenas observa o sofrimento alheio, ele o sente como se fosse seu. Às vezes, isso o faz se isolar, pois carregar tantas emoções pode ser exaustivo. Mas o Senhor não permite que esse fardo seja em vão. Cada lágrima sentida, cada dor percebida, é um convite para agir com amor. O escolhido aprende que sentir é uma forma de servir. Ele entende que o propósito de sua sensibilidade não é sofrer, mas transformar o sofrimento em cura. Quando intercede por alguém, o céu se move. Quando ora por quem está aflito, a atmosfera muda, porque o seu coração é um canal por onde o amor de Deus flui. Essa promessa foi declarada em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O coração de pedra é frio, indiferente e fechado. Mas o coração do escolhido é vivo, compassivo e cheio de luz. Ele sente o que o mundo ignora, ama o que o mundo despreza e acolhe o que o mundo rejeita. Esse é o verdadeiro reflexo do amor divino. Sentir a dor do outro e, mesmo assim, permanecer com o coração aberto. 3. Os olhos que enxergam o futuro. Há pessoas que não olham apenas o que está diante delas. Elas veem o que está nascendo além do que os olhos comuns alcançam. Esse é o dom da visão espiritual. Uma percepção que ultrapassa o tempo e revela o que o Espírito de Deus está preparando antes mesmo de se manifestar no mundo físico. O escolhido que carrega esse dom enxerga promessas em meio ao caos, beleza em meio à dor e propósito nas fases mais confusas. Quando todos dizem que algo acabou, ele sente que Deus ainda está agindo em silêncio. Essa capacidade não vem da mente, mas do discernimento que o Espírito planta dentro da alma, para que ela veja o invisível com os olhos da fé. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de perceber o que o céu está construindo enquanto a terra ainda não entende. Essa visão faz o escolhido caminhar com confiança, mesmo quando o caminho parece incerto, porque ele reconhece o movimento de Deus antes que o milagre aconteça. A palavra confirma essa realidade quando diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Essa fé abre os olhos espirituais e permite que o escolhido perceba o propósito escondido atrás de cada demora, cada perda, cada recomeço. Enquanto muitos veem ruínas, o escolhido vê fundações. Enquanto o mundo fala de fim, ele ouve o som de um novo começo. Seus olhos foram treinados não para enxergar o medo, mas para reconhecer a promessa que está se formando no invisível. 4. A força que ora sem cessar. Existe uma força silenciosa que move o céu e poucos a compreendem. É o poder da intercessão, o dom daqueles que oram mesmo quando ninguém vê, que clamam por causas que não são suas e que sentem o peso do mundo nas horas em que o mundo dorme. O escolhido que carrega esse dom não precisa de palco, aplausos ou reconhecimento. Ele entende que a verdadeira guerra é travada em secreto, onde apenas Deus ouve cada palavra dita entre lágrimas e fé. Às vezes, ele acorda de madrugada com um peso no coração, sem saber por quem está orando, mas o Espírito Santo sabe. A oração dele se torna um escudo sobre alguém, um refúgio para uma alma em desespero, uma resposta enviada por Deus no instante certo. Mesmo cansado, ele não desiste. Quando sente vontade de parar, algo dentro dele reacende. É o Espírito intercedendo através da sua voz. Ele não luta com armas humanas, mas com palavras que cortam a escuridão como espadas de luz. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou em Efésios capítulo 6, versículo 18.
orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A intercessão é o elo entre o céu e a terra. É o sopro invisível que impede muitas quedas, que cura sem ser visto, que fortalece sem ser notado. Quem tem esse dom carrega uma missão silenciosa, mas de impacto eterno. Porque enquanto o mundo fala, o escolhido ora e o céu responde. 5. O olhar que discerne almas. Alguns olhares enxergam além da superfície. O escolhido com esse dom percebe o que os outros tentam esconder. Intenções, falsidades e energias que passam despercebidas. Ele sente a essência das pessoas, entende o que não é dito e capta sinais que indicam perigo ou verdade. Esse discernimento não é julgamento. É uma percepção direta do Espírito de Deus, como se uma lâmpada interna iluminasse o que está encoberto. Ele consegue entrar em um ambiente e perceber quando algo não está certo, mesmo que todos ao redor estejam tranquilos. Sabe quando uma palavra carrega mentira ou uma promessa esconde armadilha? A função desse dom é proteger e guiar. Ele atua como uma bússola interna, mantendo o escolhido longe de caminhos que não vêm de Deus e ajudando a identificar oportunidades para agir com sabedoria. É também uma forma de cuidar dos outros, porque ao perceber a verdade oculta, ele pode interceder, aconselhar ou alertar antes que danos aconteçam. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a palavra nos lembra: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Esse discernimento é exatamente isso. Uma sabedoria espiritual que protege, esclarece e revela, permitindo que o escolhido caminhe com firmeza, mesmo em meio a pessoas e situações enganosas. O dom do discernimento mantém o escolhido desperto para o que os olhos comuns não alcançam. Ele vê o que está por trás das palavras e atitudes, entende o espírito que guia cada ação e assim se torna uma sentinela silenciosa, um guardião da verdade no mundo invisível. 6. A palavra que toca o espírito. Existem vozes que não apenas falam, mas transformam. O escolhido que possui esse dom tem o poder de tocar corações sem precisar de força ou técnicas humanas. Suas palavras carregam uma unção natural, como se o Espírito Santo falasse através dele, alcançando o que está escondido na alma de quem ouve. Não importa se fala em silêncio, escreve em uma carta ou entoa uma canção. O efeito é sempre o mesmo. O que ele transmite vai além do entendimento humano. Uma frase pode trazer paz em meio à confusão, clareza em meio à dúvida ou esperança em meio ao desespero. É como se cada palavra fosse uma semente plantada no momento exato, germinando de forma invisível, mas poderosa. Esse dom exige sensibilidade e cuidado. O escolhido aprende a ouvir antes de falar, a permitir que o Espírito conduza cada expressão e a reconhecer que suas palavras são ferramentas para edificar, consolar e guiar, nunca para impressionar ou exaltar a si mesmo. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, a palavra nos lembra: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Esse é o efeito do dom da palavra espiritual: alimento para o espírito, luz para o coração e direção para a vida de quem recebe. Quem possui esse dom não precisa gritar para ser ouvido. Ele aprende que o poder está na profundidade, não no volume. Cada palavra é uma ponte entre o céu e a terra, um canal de transformação que só aqueles preparados por Deus conseguem conduzir com fidelidade. 7. A chama que não se apaga. Alguns caminhos parecem impossíveis e tempestades podem surgir sem aviso. Ainda assim, o escolhido que carrega este dom mantém uma luz interna que nada consegue apagar. É a perseverança espiritual, um fogo que não depende de força humana, mas da presença constante de Deus no coração.
Ele enfrenta rejeições, críticas e dificuldades, mas mesmo quando tudo ao redor desmorona, não deixa a fé se apagar. Cada queda se torna aprendizado, cada desafio é combustível para crescer e cada vitória silenciosa confirma que está no propósito certo. Esse dom não é exibido em holofotes, nem busca aplauso. Ele se revela nas madrugadas de oração solitária, na firmeza diante de injustiças, na coragem de continuar mesmo quando ninguém mais acredita. É a convicção de que Deus está à frente, guiando cada passo, sustentando cada respiração e fortalecendo cada decisão. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 4, a palavra nos lembra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Essa esperança é a chama invisível que mantém o escolhido firme, mesmo quando tudo parece perdido. A perseverança espiritual é o selo do chamado divino. É a marca daqueles que não se vendem, não se curvam e não se rendem, mesmo diante do impossível. É o fogo silencioso que ilumina caminhos, aquece corações e revela que o escolhido não apenas sobrevive, mas permanece, cumprindo a missão que Deus confiou a ele. Chegar até aqui é mais do que sorte. É um sinal de que sua alma está atenta, pronta para reconhecer o que Deus já colocou em você. Cada dom que exploramos, ouvir a voz invisível, sentir a dor e a alegria do mundo, enxergar o futuro, orar com força que move céus, discernir almas, tocar corações com palavras e permanecer firme em meio às tempestades. Não é apenas habilidade, mas marca de quem foi escolhido para cumprir um propósito que vai além do ordinário. Esses dons não são para serem exibidos ou usados para a glória própria. Eles existem para transformar vidas, iluminar caminhos, proteger, curar e interceder. Eles são sinais de que o céu trabalha em silêncio dentro de você, guiando cada passo, fortalecendo cada decisão, soprando coragem mesmo quando tudo parece perdido. Se você sentiu que algum desses dons pulsa em sua vida, reconheça isso. Não minimize o que Deus está despertando dentro de você. Ele te chamou, te preparou e te capacitou para ser um canal de luz em um mundo que precisa de esperança. Permita que cada dom floresça com responsabilidade, amor e fé. Agora, mais do que nunca, você está diante de uma escolha: continuar vivendo de forma comum ou abraçar o que foi destinado a você. Lembre-se das palavras de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sua história está nas mãos de Deus, e Ele já colocou em você ferramentas que muitos jamais terão. Não deixe que o medo ou a dúvida apaguem essa chama. Cada dom, cada percepção, cada oração e cada ato de perseverança é um lembrete de que você foi separado, ungido e enviado. Você carrega dentro de si uma força que transcende o visível, uma luz que não se apaga e uma missão que não pode ser ignorada. Escreva nos comentários: eu reconheço meus dons e aceito meu chamado. Compartilhe este vídeo com pessoas que você sente que também foram chamadas. Permita que essa mensagem alcance corações prontos para despertar. A fé que se mantém firme, mesmo em silêncio, é a fé que transforma mundos. E agora, faça uma pausa e sinta. Respire fundo. O Espírito Santo confirma em seu coração que você não está aqui por acaso. Você foi escolhido, você foi marcado. E é hora de viver conforme o que Deus já depositou em você. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.